aí galera, beleza? L Tabuleiros BR, hoje para fazer o review de Kanagawa, jogo aí de Bruno Cathala e Charles Chevalier, lançado pela Yellow, jogo dos designers, né, do mesmo designers do Abyss, jogo de 2 a 4 jogadores, leva em média aí uns 40 minutos a 1 hora. Jogo com a arte muito bonita, feita aí pela Jade Mosk, também conhecido por Elk64, primeiro trabalho aí para uma arte de um jogo de tabuleiro. E qual que é a história do jogo aí? 1840, em Kanagawa, né, em Tóquio, o mestre Hokusai decidiu abrir uma escola de pintura para compartilhar a sua arte com os seus discípulos. Nesse jogo a gente vai seguir os ensinamentos, né, do mestre Hokusai para expandir o nosso estúdio e pintar, né, árvores, animais, edifícios e pessoas do cotidiano japonês, né? Arte muito bacana mesmo, árvores, edifícios, animais, arte muito bacana, tem carta que não tem nada. Eu vou explicar agora como é que funciona aí. E ao mesmo tempo temos que prestar atenção às mudanças das estações, a fim de tornar a pintura mais harmoniosa, né? As estações que vêm do lado direito aqui das cartas. Agora eu vou explicar como é que funciona o jogo. Shinako apareceu que vai fazer um passeio em Kanagawa, né, Shinako? Então vamos lá, a gente inicialmente tem 4 mini tabuleiros dos jogadores, cada um com uma estação diferente, né? Primavera, outono, inverno e verão, e cada um com uma cor diferente. Amarelo, que tem um sol, um roxo escuro, um preto, que tem uma montanha, verde, que tem uma floresta, e azul, que tem uma onda, né? Como se fosse, né, representa um pote de tinta e um pincel enfiado, muito bacana, os componentes, né, uma show à parte aí. Primeiramente se escolhe aleatoriamente, então um vai escolher um, o outro vai escolher outro, e cada um escolhe de forma aleatória e o que sobrar volta para a caixa. Cada um vai ficar com uma cor, um tabuleirozinho diferente, e vai estar ali melhorando o seu estúdio, né, ou sua pintura. Então eu vou ficar com vou colocar como se fosse para 3 jogadores, mas esse aí foi só um exemplo de como é escolhido os mini tabuleiros. Então a parte de baixo é a parte do estúdio, a parte de cima é como se fosse a sua tela, né, de pintura. Cada um inicia com 2 potes de tinta, deixa separado ali o restante, né, das tintas. Tem o Grandmeister, o assistente, que é o menorzinho. Aqui a gente tem os 3 tokens de tempestade, que eles vão servir para o final do jogo. E aqui os tokens, que é onde a gente vai ter que correr atrás para pontuação, para completar para pontuação. Vou explicar o que cada um faz após explicar as regras. Então, a gente tem um deck de cartas, onde a parte de trás tem 4 figuras diferentes, que vão dar as dicas do que tem na carta. Pode não vir nada, mas pode vir o que está na dica. Então, verde são árvores, né? Tem 1, 2 ou 3 árvores. Isso serve para os objetivos aqui, eu vou explicar. Então, tem as edificações, como eu disse, pode não ter nada. Tem os animais e tem as personalidades, as pessoas, que é o vermelho.
Então o azul são os animais, o vermelho são as personalidades, as edificações são os amarelos e as árvores são os verdes. Então você vai embaralhar tudo junto, faz um bolo ali. Então o primeiro jogador vai ficar com o Grandmaster e com o assistente. Detalhe aqui pro tabuleiro que eu achei muito bacana, né? É de bambu mesmo, pintado, e dá a ideia daquelas esteirinhas de enrolar sushi. Muito legal, mas enfim. Então o primeiro jogador ele vai abrir a primeira fileira, né? Dependendo do número de jogadores. Vou abrir aqui como eu estou fazendo aqui para 3 jogadores, vou abrir as 3 primeiras cartas. Aonde tem as partes escuras, a carta é fechada. Então você vai ter só uma ideia do que tem. No caso aqui tem uma edificação. Então o primeiro jogador, né, que sou eu aqui no caso, vou escolher uma das 3 fileiras. Caso eu não queira e todo mundo passe, por exemplo, eu passei, vamos dizer que o segundo passou e o terceiro também passou. Então abre-se uma segunda fileira. Aí eu vou lá e falo, pô, não, eu tenho sol, vou pegar essa fileira aqui. Tem a tinta azul, que para você pintar você tem que ter a tinta né, que a carta pede. Então eu pego essa fileira aqui. Imediatamente faço a ação, né? Aqui no caso, como eu não tenho tinta amarela, eu adiciono aqui ao meu estúdio. E aqui, como eu tenho tinta azul, eu vou pintar aqui na minha tela. Uso uma tinta e tá feito ali a minha ação. Acabou de fazer a sua ação, você olha se você tem os objetivos completados aqui, algum dos objetivos. Vou explicar agora em seguida. Esse símbolo é de pontuação, né? Para cada bolinha dessa é um ponto para o final do jogo. Aqui, se você usar para o estúdio, você tem 2 pontos. Aqui, se você usar para pintura, você tem 1 ponto. Já pegou as cartas, já faz a ação imediatamente, né? Tanto no estúdio quanto na pintura, tanto faz a sequência. Você pode adicionar a tinta, né? Por exemplo, aqui você vai adicionar a tinta verde, usar a tinta verde para fazer essa pintura, por exemplo. Se você pegasse essas duas, você podia adicionar essa ao estúdio e essa, usando a tinta que você acabou de adicionar, você pode fazer a pintura da outra carta, né, que você está adicionando, da segunda carta que você está adicionando. Então não tem uma sequência. Você pode pintar 2 vezes e fazer um estúdio, ou fazer ação de estúdio e depois pintar, tanto faz. E imediatamente você tem que adicionar o que está nas cartas de estúdio. Por exemplo, aqui, a forma de você ganhar o primeiro jogador é usando essa ação aqui. Né? Por exemplo, se eu não fosse o primeiro jogador, eu colocaria ali, né, usaria a carta no meu estúdio e pegaria o assistente. E no final da rodada eu seria o primeiro jogador. Como eu sou o primeiro jogador, eu já tenho um assistente, então não funciona. Eu sou o primeiro jogador, o segundo jogador resolveu passar e o terceiro jogador também resolveu passar. Então, abre-se uma última rodada e agora todos são obrigados a comprar. O segundo jogador escolhe comprar essa, vamos dizer, coloca lá nas cartas, no tabuleirozinho dele, no mini tabuleiro, e o terceiro jogador compra a que restou. Se fosse de 4 jogadores, né, cada um escolheria, tanto faz, não precisa ser necessariamente o segundo comprar o segundo, coincidiu aqui do primeiro comprar o primeiro, mas tanto faz, eu poderia ter comprado a terceira, depois o segundo poderia ter comprado a primeira, tanto faz, não tem uma sequência específica. Então vamos lá, e assim vai, eles vão colocar na sequência, o segundo ele comprou a segunda fileira aqui e coloca imediatamente as cartas no mini tabuleiro dele, tanto no estúdio quanto na pintura, e ver se completou os objetivos. Terceiro jogador, mesma coisa, e assim vai. Acabou a primeira rodada, o terceiro jogador colocou as cartas e olhou para ver se tem os objetivos, começa-se uma segunda rodada. Então, no caso aqui, o segundo jogador, se ele tivesse adicionado essa carta ao estúdio, por exemplo, ele seria o primeiro jogador, até esse momento.
E aí, né, porque é por ordem de quem pega as cartas aqui. Né? Então, o terceiro jogador, né, após a ação do segundo jogador, o terceiro jogador, se ele adicionasse essa carta ao estúdio, então ele seria o primeiro, como ele era o último jogador, ele, né, acabou ao fim do primeiro turno, ele seria o primeiro jogador. Ele teria o token de Grandmaster. Então ele colocaria as cartas e a partir de agora, né, eu seria o segundo jogador e o segundo jogador se tornaria o terceiro jogador da rodada. Então, e assim vai. São 4 símbolos no jogo. O pote de tinta. Cada vez que você, né, tanto nas tiles aqui, nos objetivos, quanto nas cartas que você coloca no seu estúdio, imediatamente você já pega e coloca ali na sua reserva mais um pote de tinta. As setas que servem para você movimentar as cartas, por exemplo, aqui. Se eu pegasse uma carta verde para pintar, por exemplo essa, eu poderia movimentar para cá para usar a tinta. Né? Então usaria tinta verde, moveria para cá em vez de usar o meu que está sobrando aqui. Poderia também usar, mas aí é melhor deixar você, né, como você só tem um movimento, porque você tem um movimento por seta. Para adicionar mais movimentos, você tem que ter outra seta. Então, se você adicionar essa aqui, você teria 2 movimentos. Então, para cada seta um movimento, né, tanto para um lado quanto para o outro, e só pode usar, por exemplo, se eu tivesse 2 movimentos, eu não poderia usar esse para cá, né, se eu adicionasse esse outro aqui, eu não poderia movimentar esse mesmo pote para cá e depois para cá. Não, esse para cá e depois eu teria que usar outro pote, mesmo que tivesse para cá, eu poderia movimentar, então eu teria que usar outro pote para usar outra tinta. Porque tem pinturas que pedem 2 tintas, por exemplo aqui. Então tem pinturas que pedem 2 tintas, que já é um pouquinho mais difícil de pintar, mas dá para fazer mais lá para frente, né, nos turnos mais à frente. Então já expliquei aqui né, como você consegue o token de assistente. E por último essa aqui que é o símbolo que você, né, adicionando lá ao seu estúdio, você vai poder segurar uma carta para as rodadas seguintes, né, porque você é obrigado a colocar imediatamente todas as cartas que você pegou, 1, 2 ou 3 cartas, né, que é o máximo por rodada. Chegou na terceira fileira, você é obrigado a pegar uma se você estiver no estúdio, você é obrigado a pegar uma das fileiras. Então, se você tiver esse símbolo aqui, para cada símbolo desse você pode guardar uma carta. Em vez de colocar de uma vez, você pode pegar uma carta que você não quer colocar naquela rodada, nas rodadas seguintes, uma carta para cada símbolo desse. Um parênteses aí é que quando você é o último aluno na escola, no início do turno, você é obrigado a pegar as cartas que restaram. Por exemplo, eu abri aqui, vou botar um exemplo a 2 jogadores. E eu peguei aqui essa fileira. Sobrou só essa. Mas esse cara é o segundo jogador. Então, ele pode não pegar. Então, o Grandmaster vai lá e vai abrir a segunda fileira para ele, apenas para ele. Que eu estou fora aqui, eu sou o primeiro jogador. Então, e agora, como ele é o único jogador na escola, ele é obrigado a pegar. Ele não pode passar para pegar 3 cartas. Ele é obrigado a pegar as 2 cartas que sobraram. E isso funciona para qualquer número de jogadores, né? Para 2, 3 ou 4 jogadores. Então esses são os símbolos, né? O símbolo do pó de tinta para mover, a setinha para mover, o símbolo do assistente e o da mãozinha para poder segurar a carta, né? Um símbolo para cada carta na mão. Então, ok. E o que simboliza o que significa os objetivos aqui? Esse último aqui é só você olhar a cor aqui que você vai identificar. 2 monumentos diferentes, você pode pegar esse. 3 monumentos diferentes, 4 monumentos diferentes. Então o primeiro não te dá nada, o segundo te dá um token de tempestade e o terceiro te dá o token de assistente. Aqui vermelho são as personalidades. Então
duas personalidades diferentes, né? Você pode ter a geisha e o samurai, enfim. Duas personalidades diferentes, três personalidades diferentes, três personalidades iguais. Fundo verde, 3 árvores, 5 árvores, 4 árvores. Então, você ganha, como eu disse, você ganha um bônus respectivo àquele objetivo. E aqui, 3 tintas, potes de tinta, ou 4 potes de tinta. Aqui você tem que ter 2 cores iguais, 2 tintas iguais, duas azuis, 2 verdes, 2 pretas ou roxo escuro, né? Ou 2 amarelas, aqui 3 iguais e aqui 4 iguais. Aqui você tem que ter 2 setas no seu estúdio e aqui 3 setas no seu estúdio. Todo mundo começa com uma, né? E a tinta aqui todo mundo começa com 2. Então tem que adicionar mais uma e aqui também tem que adicionar mais uma seta. E por último aqui, os animais. Então aqui você tem que ter um javali e um veado. Aqui você tem que ter uma garça e uma borboleta. E aqui você tem que ter um javali, uma borboleta e um veado. Só que tem um porém. Cada jogador só pode pegar no máximo uma de cada categoria. Então, se eu pegar uma, não posso pegar mais daquela categoria. E tem um outro porém além desse. Se eu pegar esse, né, eu obviamente não vou poder pegar os outros. Mas, se eu deixar de pegar um, por exemplo, deixa eu tirar aqui para poder ilustrar. Vamos dizer que eu coloquei o veado lá e eu completei então esse primeiro aqui, que pede um veado mais um javali, aí eu ganharia 3 pontos e um pote de tinta. Só que eu tô ganancioso, falei não, eu quero mais pontos lá. Então eu desisti desse. Agora eu poderia pegar esse, desisti desse. A partir do momento que eu desisti, não posso mais pegar esse, que eu deixei para lá. Então eu posso pegar esse ou esse, de 4 pontos, que é uma garça e uma borboleta, ou correr atrás da borboleta, que é o que falta, né, um veado, um javali e uma borboleta, para os 7 pontos. Mas se lá no final eu não conseguir nenhum desses dois, completamente esses dois, eu não posso pegar mais esse. Então é uma escolha do jogador. Ele vai deixar para lá para tentar pegar mais pontos no final do jogo, mais para frente no jogo, né? E isso vale para qualquer um, qualquer categoria. Se eu conseguir 4 cores iguais, eu posso escolher o de 3 ou o de 4. Óbvio que eu vou pegar o de 4 que dá mais pontos, só que eu prefiro pegar essa. Por quê? Porque vai me dar um pote e eu com 3 potes posso pegar esse objetivo. Ou vamos dizer que eu já deixei para lá esse objetivo aqui e tenho 3. Então eu pego o quarto e pego esses dois. É questão de estratégia e é questão de escolha do jogador também. Então só pode ter um de cada categoria. E quando que o jogo acaba? O jogo acaba quando acaba o deck ou quando um dos jogadores, vou colocar 11 cartas na sua pintura. As cartas elas vão se ligando. Então colocou as 11, acabou o jogo. Deixa eu puxar para cá para ter espaço. Bateu 11, acaba a rodada e conta-se os pontos. Mas nesse momento aqui, conta-se com o primeiro também aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O primeiro aqui conta e dá ponto no final do jogo também. Então, mas nesse momento, obviamente, não teria só 3 aqui, né? Ia ter bastante. No final do jogo ia estar mais ou menos desse jeito. Tem cartas que dão pontos negativos também, como essa aqui, por exemplo, que você vai poder usar qualquer uma das 4 tintas, mas você vai ter um prejuízo aí no final do jogo, que você vai ter 2 pontos a menos. Mas tem o bônus de você poder usar qualquer uma das 4 cores, né, para poder pintar. Acabou o jogo, termina a rodada, os 3 jogadores, né, no caso aqui, vão terminar as suas ações, vão pegar as cartas e tudo mais. O
vai terminar a rodada e vai acabar o jogo e vamos fazer a contagem dos pontos. Como é que funciona? É um ponto para cada carta na pintura. 1, 2, 3, 4, 5, no caso aqui tem 11. Então seriam 11 pontos. Mais os pontos nas cartas. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Menos 2, 15. 15 pontos. A gente vai contar a maior sequência de estação aqui. Né? No caso aqui tem 2 sóis. Um outono, um inverno, uma primavera, um inverno, primavera, inverno, tempestade, como eu disse, vale como um das 4, outono e inverno. Então, aqui eu tenho 2 invernos, 2 outonos e 2 sóis. Então, estou fazendo 2 pontos. Então, 17 pontos. Só que, vamos botar o exemplo do token aqui. Vamos dizer que eu peguei esse token aqui e aqueles outros 2 lá que eu pegaria, né? Esse aqui e esse aqui. Eu peguei porque eu precisava do token aqui do pote para poder pegar esse aqui de 4 potes. Ok. Vamos dizer que foram esses 3 tokens que eu peguei. Então eu ganhei um pote, naquele exemplo, e ganhei um token com esse das árvores aqui. Apesar de não ter 4 árvores, mas enfim. Vamos dizer que eu tenho 4 árvores aí na minha pintura. Então eu vou poder aumentar em uma aqui. Onde ficaria melhor para mim mudar? Eu poderia colocar aqui e ter 3 sóis. Ou eu poderia colocar aqui e ter 4 invernos. Obviamente é a melhor opção. Ou aqui também. Mas continuaria tendo 4 invernos. Então, para isso serve o token de tempestade. No final do jogo, você vai mudar uma das estações das suas cartas para poder aumentar a sequência de estação. Então, beleza, vamos dizer que eu deixei ali 4. Então, 15 mais 4, 19, não é isso? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, menos 2, 15, mais 4, né? Uma sequência aqui de inverno. 19 mais os pontos dos objetivos completados. Então, 19 mais 4, 23, mais 3, 26, mais 3, 29. Então, esse seria a minha pontuação final, que são as cartas, um ponto para cada carta, contando com o seu mini tabuleiro aqui, mais os pontos de vitória, menos os pontos negativos, mais a maior sequência de estação, mais os objetivos completados. E aí, quem tiver mais pontos é o ganhador, e se empatar, não tem nenhum tipo de desempate. Os amigos aí vão dividir a vitória. O jogo é muito legal, muito bacana, os componentes, como eu já disse, muito bonitos, né? A ideia do jogo também é muito bem amarradinha, muito bacana. Vale a pena demais. Jogo muito bacana. Bruno Catala e o Charles Chevalier capricharam aí, escolheram muito bem também a artista. Deixa eu abrir aqui todos da forma para 4 jogadores, só para ilustrar mesmo. Opa, olha quem aparece aí no final. O que você quer? Ih, quer bagunçar tudo. Se você quiser saber mais sobre a artista, vou deixar o link pro DeviantArts. Lá você vai conhecer melhor o trabalho, e a linha de trabalho é esse aqui mesmo, aquarela. Muito bacana, tem outras ideias lá que vocês talvez gostem, se gostou da arte talvez gostem. E vou abrir mais um parênteses aí, que é a questão dos sleeves. Não estou usando sleeve aqui, eu sempre uso, não estou usando sleeve aqui pelo padrão das cartas. Já vi padrão 70x70, 80x80 de cartas quadradas, mas 57x57 eu nunca vi. Aí a minha solução foi pedir um pacote de padrão quimera. É 57 por, não lembro o tamanho, mas é 57, né, de largura por
80 e poucos de altura, não sei se é 87, 80 e poucos, 86, sei lá, mas de altura. Então, né, colocar e cortar, mas enfim, pelo menos, né, vai estar sempre embaralhando, porque é um jogo que tem que estar sempre embaralhando, e vai nanificar, com o tempo vai nanificar as cartas. Mas é isso aí, esse foi o review de Kanagawa. Jogo bacana, que vale a pena ter na coleção. Espero que tenham gostado do vídeo. Se curtiu aí, né, se inscreve no canal, dá um joinha. Valeu quem assistiu e até os próximos vídeos.